Mais uma vez eu quero desejar a você um bom dia. Mais uma vez eu quero agradecer a oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos juntos com os irmãos aqui. Você aí na sua casa, tenho certeza que você já preparou aquele café gostoso, está comendo aquela bolacha ou aquele pão, porque pelo horário ainda é horário de café. E hoje nós estamos incumbidos de substituir o pastor Washington. Inclusive, peço oração pela vida dele. Peço oração pelo ministério da nossa igreja. E quero começar, queridos, falando nessa manhã a respeito da defesa da fé e esperança em tempos de Covid-19. Tenho visto, tenho ouvido, tenho conversado com amigos pastores que são psicólogos, que são psicanalistas, e muitos deles estão dizendo que pós essa crise que estamos passando, pós esse confinamento, pós essa pandemia, iremos descobrir outras doenças tais como diversas síndromes e entre outras coisas. Além disso, além de tudo isso, além de todos esses problemas que a pandemia está causando, muitos vão perder os seus empregos, muitos sairão com as suas contas no vermelho. Ainda há umas pessoas mais intencionadas que estão usando desse tempo, estão usando dessa epidemia ou pandemia, seja ela qual for, para falar da nossa fé, para falar da nossa esperança. E nesse mundo hostil ao evangelho que nós vivemos, fé e esperança, ela com certeza tem muitos significados. E as pessoas têm usado, queridos, essa pandemia para desqualificar aquilo que nós entendemos a respeito de Cristo, a respeito de igreja. E eu tenho visto, pelo menos, duas posições distintas dentre os cristãos, dentre aqueles que professam a fé em Jesus. Um grupo tem se agarrado ao criacionismo conservador, tem se agarrado a tudo aquilo que a gente já conhece como fé, e estão usando desse álibi para atacar todo mundo na internet, para dizer que as pessoas estão erradas. E tem um outro grupo que estão sucumbindo, estão pondo a sua fé em dúvida. A grande verdade que eu quero compartilhar com vocês hoje é que a maioria dos cristãos, meus irmãos, estão afastados dos ensinos bíblicos. A maioria das pessoas estão se deixando levar, muitas das vezes, por opiniões e por críticas. Ah, porque o presidente ou fulano de tal falou isso. Ah, porque fulano está falando isso. E muitas dessas coisas têm significado afastamento da fé também. Como as pessoas costumam dizer, estamos vivendo uma sociedade polarizada, onde novos conceitos estão surgindo e velhos conceitos estão se tornando ultrapassados. Mas o que a Bíblia nos adverte? O que a Bíblia fala sobre isso? Eu posso dizer para vocês, queridos, que já nos tempos de Jesus, já nos tempos dos apóstolos, isso era uma coisa comum. Cristo, Jesus, muitas das vezes, foi posto à prova sobre a sua deidade, sobre os seus milagres, e esse assunto não é restrito ao nosso tempo. Nos tempos de Cristo já existiam discussões acerca da fé. Lembrando que a gente está falando de um tempo, a gente está falando de um período que pessoas conheceram Cristo. Um período que pessoas viram os milagres acontecerem. Sendo que hoje, nós que não vimos, mas temos a nossa fé que recebemos de Cristo, estamos sendo bombardeados, estamos sendo postos à prova, e eu quero falar desse assunto com você hoje, defesa da fé e esperança em tempos de Covid-19. Eu quero que você abra a sua Bíblia, em formato digital, em papel, seja qual for o formato que você esteja usando aí na sua casa, em 1 Pedro, capítulo 3, verso 15
e verso 16. 1 Pedro, capítulo 3, verso 15, verso 16. Diz assim a palavra do Senhor: estejam sempre preparados para responder a qualquer que lhes pedir a razão da esperança que há em vocês. Contudo, façam isso com mansidão e respeito, conservando boa consciência, de forma que os que falam maldosamente contra o bom procedimento de vocês, porque estão em Cristo, fiquem envergonhados de suas calúnias. Lemos um texto clássico, em que o apóstolo Pedro estava escrevendo aquela carta, provavelmente em Roma, destinando a cristãos que viviam em províncias romanas, e o conteúdo central dessa carta é o sofrimento gerado pela perseguição e a posterior glória que havia de se revelar para aqueles que creem em Jesus. E a gente está falando de uma Roma que estava em plena ascensão imperial, não só imperial, mas com uma tremenda ascensão promíscua. Havia muita promiscuidade naqueles tempos, mais até do que os tempos que nós estamos vivendo. Pedro e os cristãos daquela época, meus queridos, viviam dias difíceis. E, com certeza, eu me arrisco a dizer que eram dias até piores do que esses. Porque eles estavam praticamente em um covil de lobos, onde se eles falassem que eles eram cristãos, se eles falassem que eles eram servos de Cristo, eles eram caçados e jogados em coliseus, em covas de leões, etc. Mas mesmo quando a gente examina o contexto da carta que a gente está lendo, será que ainda a gente acha que o nosso tempo é difícil? Que o nosso momento é pior do que aquela época? Então, como a gente vai defender a fé e apresentar esperança nessa cultura que nós chamamos de pós-cristã? Lembrando que para ter fé e esperança, é necessário que tenhamos intimidade com as Escrituras sagradas. E hoje, meus queridos, dentro das Escrituras, eu quero te dar 4 exemplos para você expor a sua fé em tempos de Covid-19, em tempos de coronavírus. Então, faz a sua anotação aí, pega o seu bloquinho de nota ou o seu celular, abre aí e anota. O primeiro conselho que eu quero te dar, o primeiro exemplo que eu quero te dar, é que a nossa defesa precisa ser racional. O que eu quero dizer com isso? O que o pastor quer dizer com isso? A fé em Cristo, meus queridos, é cognitiva. Ou seja, o cristianismo é uma religião da mente, do pensamento, começa nas ideias. É por isso que Paulo vai dizer que precisamos experimentar uma renovação de mente, ou seja, uma renovação de conceito. Ela começa com o nosso cérebro, ela começa com o nosso entendimento, lembrando que isso não tem a ver com racionalismo, que tenta explicar tudo de maneira racional. Entenda bem, você que está em casa, eu não quero racionalizar a fé, mas eu quero que você entenda que a nossa fé, ela começa do pensamento, ela começa do entendimento. E é por isso que nós precisamos dar declarações inteligentes e racionais acerca do Evangelho. Mas para que a gente possa dar declarações inteligentes e dar declarações racionais, é necessário que a gente saiba 2 coisas. E a primeira delas é uma pergunta. A pergunta é: o que cremos? O que você crê? É uma reflexão profunda que você deve fazer nessa manhã. O que é que você crê? Isso é o que eu digo, muitas das vezes, é que as pessoas, elas têm dificuldade de entender o sentido da crença dela. Se nós formos perguntar para as pessoas o que elas creem, elas não sabem responder. Então,
A segunda pergunta, quando você entende o que você crê, você deve entender por que você crê. Faça essa pergunta para você agora na sua casa. Por que você crê no Evangelho? Será que você crê no Evangelho por causa das pessoas que estão aqui? Será que você crê no Evangelho por causa do contato com os cristãos? Ou simplesmente você antes teve uma vida com Cristo, você teve um encontro com Cristo? A nossa conversão e fé deve ser uma história de primeira mão e não de segunda mão. Só então vamos poder explicar às pessoas que nos cercam o que é a fé. Lembra que eu disse no início que as pessoas estão sendo deixadas levar por críticas e por opiniões? Exatamente isso. O verdadeiro cristianismo, meus queridos, você que está na sua casa, se faz com verdadeira conversão. Não significa eu acho que sou, mas sim eu sei o que sou. Eu entendo o que eu creio, eu sei como creio, eu sei por que creio. Então, o nosso primeiro ponto de partida, a nossa defesa precisa ser racional. Seguindo em frente, meus queridos, o nosso segundo ponto também é bíblico, assim como toda mensagem. A nossa defesa deve ser em mansidão. Por que isso? Existe hoje uma polarização chata em nosso país. Isso também chegou na igreja, onde nós vemos, muitas das vezes, cristãos separados por lados opostos. Mas vocês já notaram a forma arrogante que cada oposto declara a sua fé? Muitas das vezes com falta de respeito, muitas das vezes com argumento soberbo, muitas das vezes com falta de piedade, e essas pessoas sugerem em atos e palavras que pessoas que não concordam com elas são malucas ou não têm um intelecto para entender o que é o Evangelho. E muitas das vezes elas tentam incutir na mente dos outros a força das suas opiniões. Quando na verdade, meus queridos, a fé cristã, ela precisa ser oferecida de forma atrativa e de forma afetuosa. Precisamos amar uns aos outros. Precisamos ensinar a mensagem do Evangelho com amor. Então, não é aquilo que eu tento opinar ou tento incutir na cabeça da pessoa por força, mas com amor. O Evangelho é amor. E nós estávamos até conversando isso na nossa reunião dos homens, que as pessoas hoje, elas querem declarar o Evangelho, elas querem falar do Evangelho na força e na marra, quando na verdade nós temos que mostrar amor pelos outros. O terceiro ponto que eu quero compartilhar com vocês nessa manhã, queridos, a defesa da fé deve ser feita com reverência. Toda vez que você vai defender a sua fé, devemos fazer em um tom que Deus se agrade. E como nós vamos fazer isso? Como nós vamos entender que Deus se agrada de nós? O primeiro fato, queridos, é que nós precisamos ser convertidos. A gente precisa cuidar para que a gente não saia acusando as pessoas, que a gente não saia falando que nós estamos certos e as pessoas que estão à nossa volta estão erradas. E um outro ponto, precisamos lembrar, quando a Bíblia fala de reverência, que estamos abaixo de Deus. A gente não pode agir como um Deus, como se nós fôssemos detentor de toda a verdade, de todo o conhecimento. E a pessoa reverente é aquela que faz reverência, que tem um respeito imenso por alguém ou por alguma pessoa. E no nosso caso, nós temos respeito a quem? Ao nosso Deus. Então, nós precisamos ter reverência. Nós precisamos entender que Deus está acima de nós e nós somos servos e nós viemos aqui para servir. Cada um tem o seu papel no corpo de Cristo. E nesse tempo,
a principal defesa, uma das principais defesas que nós precisamos ter nesse tempo de coronavírus é a defesa de fé, principalmente com reverência. O quarto exemplo que eu quero dar para vocês nessa manhã é um exemplo também clássico e, para mim, o melhor exemplo. O argumento decisivo deve ser a vida cristã. O que é uma vida cristã? É ter uma vida bonita aos olhos de Deus e também aos olhos dos homens. Eu não estou falando aqui, meus irmãos, você que me ouve em casa, você que está me vendo em casa, que por acaso nós vamos fazer algo que agrade a Deus por nós mesmos. Pelo contrário. Somos salvos pela graça, não por nossas obras. Mas, a partir do momento que a gente se converte, nós passamos a fazer as coisas que o Espírito nos dá para fazer. Porque nós não somos mais carnais, somos seres espirituais, somos homens espirituais. E toda crítica que nós vamos enfrentar hoje por causa das pessoas que entendem que a nossa fé é uma fé banal, precisa ser enfrentada com uma vida de aprovação aos olhos de Deus. E como nós vamos ter uma vida de aprovação aos olhos de Deus? Lendo a Bíblia, orando, sendo piedoso, tendo uma vida que de fato glorifique a Deus. E o que é ter uma vida sem reprovação? É justamente o Evangelho. Quando nós vivemos o Evangelho, essa conduta vai silenciar aqueles que nos reprovam. É isso que o texto está dizendo. O único argumento irrebatível que possui o cristianismo, ou seja, o único argumento que não pode ser rebatido por nada, é a nossa vida cristã, é a forma que a gente vive para Cristo, é a forma que todas as coisas que nós fazemos são para a glória de Deus, são para que Ele seja glorificado e não a nós mesmos. Eu não preciso ser reconhecido, estamos aqui para servir. A gente pode utilizar, meus queridos, 1000 argumentos, mas se os nossos argumentos não casarem com a nossa vida cristã e o Evangelho, são argumentos sem nexos, são argumentos que não servem para nada. Então, não adianta falarmos algo que nós não vivemos. Mas a gente deve enfatizar que o Evangelho muda as pessoas. O Evangelho é a nossa vida e ela precisa ser, e a nossa vida precisa ser o Evangelho. Vamos caminhar para o fim. Vamos caminhar nesse momento para aquilo que eu quero trazer para você. Todo momento, meus queridos, seremos chamados para defender e apresentar a razão da nossa fé e a razão da nossa esperança. Todo momento, você será posto à prova. A todo momento, as pessoas vão querer te julgar, vão querer encurralar a sua fé na parede. Mas lembre-se sempre que você precisa defender a sua fé de modo racional, para que as pessoas tenham esperança na sua fé. Por isso que você precisa estar preparado para responder com mansidão a razão da sua esperança. Devemos lembrar também que essa fé precisa ser defendida com mansidão. Sai dessa onda, querido, de querer ficar debatendo em rede social, de querer ficar degladiando todo mundo, discutindo com todo mundo, xingando todo mundo. Seja manso, assim como Jesus foi manso. Não viemos aqui para a minha opinião ou a sua opinião ter razão. A única coisa que tem razão é o Evangelho de Cristo. E o que está em jogo hoje é a forma que você apresenta o Evangelho. A única forma das pessoas conhecerem a Cristo é através do Evangelho que você prega. Então, seja manso, defenda a sua fé de forma mansa.
Não podemos esquecer também, queridos, da reverência. Lembre-se que você não é detentor da verdade. Você não é o detentor de todo o conhecimento. Deus é. Deus é o nosso Senhor. Precisamos, então, nos colocar abaixo dele. Nos colocar como servo dele. E deixar que o Evangelho faça o que ele tem que fazer. Porque não é a gente que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Mas sim o Evangelho de Cristo. E para finalizar, e para encerrar, antes de eu orar, viva o Evangelho de Cristo. Estou convidando você a viver o Evangelho de Cristo. O Evangelho puro. Aquele Evangelho que diz nas Sagradas Letras que precisamos abandonar o velho homem e seguir em frente. Eu quero orar com você nesse momento. Eu quero que você feche os seus olhos. Eu quero que você, nesse momento em casa, eleve o seu pensamento em Deus e coloque sua vida em disposição para se entregar a Ele. Feche seus olhos nesse momento. Vamos orar, vamos falar com Deus e agradecer a Ele pelo privilégio que estamos tendo de viver nesse tempo e de podermos fazer a diferença nesse tempo. Feche seus olhos. Senhor, eu quero te agradecer por essa oportunidade que o Senhor nos concedeu. Somos falhos, Pai, somos pecadores, mas queremos nessa manhã te agradecer por tudo, Pai, e te agradecer pela Tua palavra, que nos incentiva, que nos ensina, Pai, que possamos, Pai, ser verdadeiros naquilo que fazemos, Pai, que possamos, Pai, de fato, viver o Evangelho de forma racional, de forma, Pai, que as pessoas possam ver na gente mansidão, de forma que as pessoas possam ver na gente, Pai, reverência. Que possamos, Pai, ser luz em meio às trevas que cercam essa sociedade, Pai. Que as pessoas possam ver em nós o Evangelho puro e cristalino. E que possamos, de fato, viver este Evangelho, Pai. Queremos te agradecer por tudo, em nome de Jesus. Amém. Oi. Agora sim. Como o pastor Júnior disse, nesse tempo, creio que seja um tempo importante a gente poder refletir, colocar nossa fé em prática, quando a gente louva o Senhor em meio às nossas dificuldades. Isso é difícil, né? É difícil. Às vezes a gente agradece a Deus pelas nossas vitórias, pelas nossas conquistas. Não está saindo o volume? Oi? Está saindo? Não. Tá saindo. Bota só aqui no palco pra gente, por favor. E a gente louva o Senhor nas nossas alegrias, exalta tudo que a gente faz de bom. Quando a gente passa por momentos de dificuldades, nós ficamos muito tristes e a gente parece que esquece de louvar e agradecer, a gente passa a pedir. A gente só pede. Feliz, eu agradeço. Na prova, eu peço. Mas será que é difícil a gente também agradecer a Deus no meio das dificuldades? Exercendo a nossa fé, a nossa confiança e esperança? É o que essa canção vai dizer nesse momento. Cante com todo o seu coração. Perto quero estar, junto aos teus pés,
pois prazer maior não há que me render e te adorar. tudo que há em mim. Quero te ofertar, Mas ainda é pouco eu sei. se comparado ao que Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, somente a ti, Jesus. mais uma vez te louvarei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Somente a ti, Somente a ti, Jesus. somente a ti. Somente a ti, Jesus. Amém, meu irmão. Tenha um bom dia.